Olá, tudo bem? Meu nome é Bem-vinda Lamarão e eu tô aqui mais uma vez para falar com você sobre a lei da atração. Hoje eu vou falar de que forma que eu uso a lei da atração e quais já foram as comprovações, as situações que eu pude comprovar que essa lei realmente funciona, que ela existe de fato e que ela está a nosso favor se a gente souber usá-la. Hoje eu vou dar 3 dicas de como eu uso, de como eu manifesto os meus desejos, de como eu torno os meus sonhos reais. Antes mesmo, é importante eu falar que antes mesmo de eu entender o que eu entendo hoje, o que eu sei hoje sobre essa lei, o que eu sei hoje sobre mentalidade, eu já fazia uso, porque essa lei ela existe desde sempre, desde que o mundo é mundo. Os grandes líderes mundiais sempre souberam, né? Só que foi mantido como segredo. E a gente ficou assim, veio à tona, veio muito mais à tona, e principalmente a nível mundial, com o filme da Rhonda Byrne, O Segredo, né? Mas assim, gente, na minha vida, a lei da atração ela sempre esteve muito presente. Por isso que é um assunto que eu gosto muito de falar, um assunto que eu respeito muito, que eu admiro muito quem fala sobre, porque eu, assim, já tive provas e mais provas de que funciona e funciona muito, muito de verdade mesmo. É um assunto que mexe muito comigo, tanto que eu falo aqui sobre a lei da atração. Vamos lá. Como é que qual foi a primeira, hoje assim, quando eu lembro, quando eu puxo na minha lembrança, qual foi a primeira vez que eu vi que realmente funciona, que eu pude constatar de que forma que eu fiz funcionar, mesmo sem saber, mesmo sem conhecer essa lei profundamente. Hoje eu já conheço bastante sobre, eu leio muito, eu tô sempre estudando, então hoje eu tenho conhecimento que antes eu não tinha, mas ainda assim eu já fazia o uso. Era uma coisa que parece que estava além do que eu estava acima, sabe? Acima de mim, eu não sei muito assim explicar, mas é uma coisa que mesmo sem eu entender, eu meio que já acreditava, porque eu conseguia, por exemplo, e inclusive uma das dicas aqui do vídeo, um dos modos, um dos métodos que você pode fazer com que essa lei funcione muito a seu favor, né, com que ela funcione para realizar os seus desejos, é imaginação. Eu sempre fiz muito uso da imaginação desde que eu era muito pequena. Eu preciso contar que quando eu nasci numa família extremamente pobre, né, muito pobre mesmo, a gente era muito desprovido de recursos, a gente morava numa casa muito pobre, assim, a gente chegou a morar numa casa de palha, e só pra você ter uma ideia, e depois meu pai foi conseguindo fazer algumas partes de tijolo, de madeira, tudo igual os 3 porquinhos. Mas, brincadeiras à parte, né, sempre bom, eu sempre gosto de usar humor, né, mas assim, a gente era muito pobre, né, quando a gente era criança, muito mesmo. Roupa, assim, a gente não conseguia comprar roupa nova, a gente tinha roupa doada, ou a minha mãe costurava com retalho e tal, essas coisas. Mas enfim, eu tinha uma mania que eu não sei explicar de onde veio, por isso que eu falo que é algo além de mim, porque eu tinha uma mania de imaginar. Desde muito pequena, eu ia pra frente da minha casa, a gente morava no interior do Amazonas, e eu ia pra frente da minha casa e ficava imaginando. Eu sempre tive uma coisa dentro de mim que eu queria ter a minha casa, ter minha casa própria, né? Eu sonhava, né, com a minha casa, do jeito que eu queria, tudo. E eram coisas que eu não tinha contato. Por exemplo, eu não tinha uma casa bonita, eu não tinha móveis, sabe? A gente não tinha em casa. A gente era muito pobre de tudo mesmo, tudo. E eu imaginava, eu lembro que eu sentava assim na calçada, assim eu falando, parece que eu tô vendo a imagem. Eu era pequenininha, né? Eu sentava na calçada da minha casa, que tinha tipo um meio fio, sabe? Eu sentava e eu ficava imaginando. Eu ficava imaginando assim, a gente se mudando, a gente morava no interior do Amazonas e meus pais brigavam muito nessa época, muito, e a gente sofria muito com isso. E eu imaginava a gente se mudando, a gente indo pra capital, né, que era uma coisa que a gente meio que cogitava, mas não tinha como, porque eram muitos irmãos, né, nós somos 10 irmãos. E a minha mãe não tinha condições, tudo de se separar, enfim. É uma longa história que fica para outro vídeo. Mas qual que é o foco aqui do vídeo? Eu ia e eu imaginava. Eu imaginava a minha vida além daquela realidade que eu vivia ali. Porque eu não tinha contato, assim, com coisas bacanas, sabe? Eu não tinha contato com pessoas. Eu era muito pequena. Eu devia ter por volta de 10, 11 anos. E ainda assim, e criança imagina muito, né? Eu lembro que eu era muito imaginativa, eu gostava de fingir que eu fazia bolsa, eu gostava de fingir que eu tava cozinhando, enfim. E eu sentava nessa calçada e eu ficava imaginando como é que seria minha casa, eu seria casada, como é que seria meu marido, ele seria muito carinhoso, diferente do espelho que eu tinha, né, de homem, que era meu pai, que não era tão carinhoso. Mas enfim, o que eu quero dizer? Que a imaginação é um grande poder que a gente tem. Né? Como é que a gente quer a nossa vida? O que a gente quer para a nossa vida? Como é que a gente quer? E eu imaginava muito. E hoje, né? Hoje eu tô com um pouco mais de 30 anos.
mais de 20 anos depois disso, eu lembro, eu digo, nossa, mesmo sem eu entender, na época eu não entendia, eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, nem tinha discernimento, né? Pra entender, pra saber como é que funciona, eu já fazia o uso através da imaginação. E aí eu lembro que eu deixava a minha imaginação fluir, eu ficava imaginando, eu ficava olhando pra rua e dizia, nossa, eu vou morar numa casa bonita, eu vou morar numa casa de alvenaria, né? Que tenha móveis, tenha um sofá, eu queria ter meu quarto, porque eu tinha que dividir o quarto com todo mundo. Enfim, gente, mas assim, a imaginação, ela é um grande tesouro que a gente tem. Ela é um poder muito forte. E a gente pode imaginar para coisa boa e para coisa ruim também. Isso é importante a gente saber. Por quê? Às vezes a gente fala, mas eu não acredito em nada disso que você está falando. Tudo bem. Então imagina que você está sendo assaltado. Imagina que está acontecendo uma coisa ruim com a sua família. Você já não fica com medo? Você não fica apreensivo? E muitas vezes acontece, às vezes você imagina que você está saindo na rua e está sendo assaltado, às vezes você vai e realmente é. Ou você só assiste coisa na TV, que é a segunda dica. Alimente a sua mente com coisas boas, porque o que você vê na TV, o que você ouve no rádio, se você só assiste documentário de sangrento, de notícia ruim, de coisas ruins que acontecem, que o mundo é ruim, o mundo tá ficando horrível, e isso e aquilo, e assassinato, e estupro e morte, isso é que vai ser a sua realidade, com isso é que você está alimentando a sua mente. Então, essa é uma outra dica. Primeiro, imaginação. Você tem um poder dentro de você que é de imaginar o que você quer. O que você quer? Tenho certeza que você não quer coisa ruim para sua vida. Conscientemente você não quer. Mas inconscientemente, com o que você está se alimentando? O que você está lendo? Sobre o que você está conversando? É importante saber que o que a gente alimenta a nossa mente é assim que vai ser a nossa realidade. Se eu imagino que todo mundo é falso, se eu imagino que todo mundo é ruim, que a humanidade é ruim, que o ser humano é ruim, que o ser humano engana, que o ser humano... É isso que eu vou encontrar, porque eu só consigo enxergar isso. Agora, se eu espero coisas boas, se eu falo pra vida me surpreender com coisas boas, se eu coloco na TV algo que fale sobre esperança, que fale sobre amor, que fale sobre amizade... Ah, mas você vai viver no mundo de País das Maravilhas? Não é isso. Mas o que a gente alimenta, a nossa mente, isso se torna a nossa realidade, porque é isso que a gente começa a acreditar. Então, quando a gente... Eu lembro que muita gente na minha infância, né, inclusive, vivia naquela realidade ali, e hoje as pessoas vivem na mesma realidade. Não são todas, mas a grande maioria. E por que que uns conseguem mudar a sua realidade e outros não? É com que acredita, que é a terceira dica. Acredite nos seus sonhos. Acredite que possam se tornar reais. Agradeça. A gratidão, o agradecimento, até pelo que você ainda não tem, é assim, eu acho que é uma das forças mais poderosas que existe. Eu acho, não tenho certeza. Porque quando você agradece, não tem universo, Deus, ele já te deu. Você já está agradecendo, você já está agradecido. Obrigada pela minha casa maravilhosa, obrigada pela minha família maravilhosa, saudável, feliz. Você já está decretando. O que você acredita, agradece e decreta sobre a sua vida, assim é. Então, imagine coisas boas. Alimente a sua mente com coisas boas, livros, bons livros, tem ótimos livros, livros de graça que você consegue baixar. O YouTube é cheio de coisas maravilhosas, cheio de vídeos maravilhosos, pessoas maravilhosas falando sobre experiências maravilhosas. Por que não focar nisso? Foque no que vai dar esperança para você, foque no que vai te alimentar com ideias, com insights que você pode colocar em prática. Às vezes você não está conseguindo, de repente, gerar um recurso financeiro, você assiste um vídeo, te dá uma ideia, te dá uma dica de como fazer, você vai e faz e dá super certo. Às vezes é uma receita, às vezes é um negócio, é um empreendedorismo, alguma coisa assim. Então, imagine coisas boas, se alimente de coisas boas e acredite, agradeça. Ah, mas eu ainda não tenho o que eu quero. Agradeça, não reclame. Quando a gente reclama, a gente está clamando mais disso. Se eu só reclamo, se eu só acho que a vida é ruim, se eu só acho que todo mundo é ruim, eu tô pedindo mais. A nossa boca, a gente tem a imaginação, né? Tem a boca, tem o dom da fala, não é à toa, é pra gente decretar coisas boas sobre a nossa vida. Então, essa foi uma das experiências que me marcou muito hoje. Quando eu olho para trás, eu acho que conscientemente foi uma das primeiras experiências que eu pude ter certeza de como funciona, de como é poderoso a gente imaginar. Teve várias outras situações em relação à minha casa, em relação ao meu carro, que eu vou contar em outros vídeos, mas essa foi uma experiência que me marcou muito, porque eu
hoje eu olhando pra trás, hoje eu faço muita coisa consciente, porque eu sei que funciona, então eu vou e faço. Mas nessa época eu não conhecia, eu não sabia como é que funcionava, mas eu já imaginava. Eu imaginava a gente saindo de lá, eu imaginava eu crescendo, trabalhando, ajudando minha mãe e tudo. Então, eu fui me alimentando disso. E eu lembro que pouco tempo depois a gente conseguiu sair, né? A gente foi pra capital, inclusive a gente foi de barco, foi uma aventura. Mas, e assim, olhando pra trás, como Deus abençoa, né? Quando a gente tem certeza, quando a gente alimenta, quando a gente se ajuda, se une por uma boa causa. Então, essa foi uma das minhas, consciente, foi a primeira experiência, assim, que eu era muito pequena, e eu lembro que eu já imaginava, eu meio que já pedia, e pedia, mas imaginando, já vivendo, eu ficava alegre, eu lembro que eu ficava feliz, que a nossa realidade não era muito feliz, né, mas dentro da minha cabeça, eu conseguia imaginar, e eu conseguia ficar feliz, eu conseguia rir, eu conseguia ficar alegre, e me divertir mesmo dentro daquela realidade que não era muito fácil na época, mas é isso. Tá? Eu já tenho um tempinho que eu quero contar isso aqui. Eu vou falar sobre outras situações que eu pude comprovar. Tiveram várias situações, tiveram e tem, graças a Deus, que hoje eu conheço. Hoje eu sei algumas técnicas, eu sei algumas formas que a gente consegue acelerar, que a gente consegue fazer com que funcione mais rápido. E isso é maravilhoso, isso é interessantíssimo. Isso é um poder muito grande que todos nós temos, eu tenho, você tem. E é isso. Um beijo enorme e até o próximo vídeo.